Aumenta a movimentação de um dos taludes na mina Gongo Soco da Vale, em Barão de Cocais. Em pontos isolados, o deslocamento já está em 26 centímetros e a população segue apreensiva. E você vai ver também. E termina amanhã, em todo o país, a campanha de vacinação contra a gripe para o público prioritário. Câmara dos Deputados aprova a medida provisória que combate fraudes no INSS. Pelo menos 21 pessoas morrem em um acidente de trânsito no México após um caminhão e um ônibus colidirem. Nos Estados Unidos, um hospital revelou o nascimento do menor bebê do mundo. Tudo isso e muito mais, agora na edição de 13h. Olá, tudo bem com você? Muito boa tarde. Nós estamos chegando, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo com Juliana Dariva. E com Daniel Caniato. Boa tarde para você nesta quinta-feira, dia 30 de maio de 2019. E nós vamos imediatamente saber quais são as notícias mais lidas e também mais acessadas nos portais na internet. Atenção, tem manchete no ar. De olho no site da revista Veja. PIB brasileiro cai 0,2% no primeiro trimestre. A situação não é fácil. O resultado do PIBinho é puxado pelos recuos da indústria em 0,7% e da agropecuária, que caiu 0,5%. O balanço do nosso produto interno bruto é o menor registrado desde o quarto trimestre de 2016, quando a economia encolheu 0,6%. De olho agora no site Só Notícia Boa. Dia livre de impostos faz preços baixarem em 16 estados, com gasolina R$ 2,93. Chance única e pode comemorar. Neste 30 de maio é o dia livre de impostos. Exatamente isso. Esta data é quando os encargos são retirados de diversos produtos, incluindo a gasolina. E sabe o que mais chama atenção? É o tamanho da carga tributária que o brasileiro, todos nós também, somos obrigados a pagar diariamente. Mas atenção, se for enfrentar uma fila em algum posto de combustíveis, a promoção só vale para quem for pagar em dinheiro, ok? Para fechar, destaque no portal UOL. Conheça o motoboy que viralizou ao dançar no semáforo com o Fofão. Entre uma entrega e outra em São José do Rio Preto, no interior paulista, este motoboy fez uma paradinha para aproveitar a passagem da carreta Furacão. Ele entrou tanto no clima que um dos personagens da dança subiu a sua moto, enquanto ele fez a sua performance, para depois ir embora. E olha só, aumentou o deslocamento do talude norte na mina Gongo Soco da Vale, em Barão de Cocais, estado de Minas Gerais. E a população local segue cada vez mais apreensiva, aguardando o possível rompimento da barragem sul superior. O último boletim da Agência Nacional de Mineração, divulgado na noite desta quarta-feira, apontou que a velocidade de deformação na porção inferior do talude chegou a 22,6 centímetros por dia. Mas em pontos isolados, o deslocamento já está em 26,5 centímetros por dia. O talude é um dos paredões em forma de degraus, de onde o minério de ferro foi extraído. A movimentação pode fazer a estrutura desabar e gerar vibrações suficientes para romper a barragem sul superior. A Defesa Civil fez uma vistoria na região, juntamente com o Corpo de Bombeiros. O objetivo da vistoria foi compreender os fatores que estão influenciando a velocidade da movimentação da estrutura. Segundo análises realizadas no local, há chances de o paredão escorregar para o fundo da cava da mina, o que não provocaria vibrações suficientes para um rompimento da barragem e o derramamento de rejeitos. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais segue de prontidão na cidade, com 24 militares e 8 viaturas. A corporação está fazendo o reconhecimento de casas em que vivem pessoas com dificuldade de locomoção e também acompanhando as obras de contingenciamento ao longo do curso dos rejeitos, para a redução do impacto sobre a cidade em caso de rompimento. E mais um corpo foi resgatado da lama de rejeitos após o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho.
Veja essa notícia e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. O número de mortes confirmadas chegou a 245 na noite desta quarta-feira, após o resgate de mais uma vítima da tragédia da Vale, em Brumadinho. 25 pessoas ainda estão desaparecidas. A barragem localizada na mina Córrego do Feijão se rompeu no dia 25 de janeiro, provocando uma onda de rejeitos que destruiu plantações e contaminou parte do rio Paraopeba, afluente do São Francisco. Hoje, as buscas chegaram ao 126º dia, com 123 bombeiros trabalhando no resgate dos corpos da lama. Ao todo, são 20 frentes de trabalho. A corporação ainda trabalha com 109 máquinas pesadas e um drone. Em Goiânia, um técnico de enfermagem de 41 anos, suspeito de estuprar uma paciente no hospital da cidade, se entregou à polícia e se declarou inocente. A vítima, de 21 anos, estava internada na UTI por conta de crises convulsivas. Ela morreu no último domingo, mas antes do óbito, relatou a uma funcionária que teria sido abusada por um técnico de enfermagem. A polícia investiga as imagens de um vídeo que mostra o suposto assédio do ex-funcionário. Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, um carro foi atingido por disparos feitos por policiais militares na noite de terça-feira. No veículo estavam um casal e os 2 filhos, de 4 e 9 anos. Em depoimento à Polícia Civil, a família contou que eles saíam de uma confraternização na casa de amigos, quando foram surpreendidos por 3 viaturas da PM apagadas e no escuro. O motorista achou suspeito e deu ré para voltar à residência. Com isso, os agentes atiraram contra eles. A parte da frente e a lateral do veículo foram atingidas. Ninguém ficou ferido. Os policiais prestaram depoimento e, em nota, a PM informou que eles foram recebidos a tiros por criminosos e que o carro da família ficou no meio do tiroteio. A Receita Federal barrou 42 toneladas de brinquedos falsos no Porto de Santos, no litoral paulista. A carga, avaliada em 7 milhões de reais, vinha da China e deveria abastecer o comércio popular de São Paulo. Entre os produtos falsificados estão réplicas de 11 marcas distintas. O nome do importador não foi divulgado. A Prefeitura de São Paulo apreendeu 557 patinetes elétricas no primeiro dia de fiscalização em Pinheiros, na zona oeste da capital. A empresa diz que ao menos 400 veículos foram danificados e que busca na Justiça o reconhecimento da ilegalidade do decreto. A lei prevê o confisco das patinetes estacionadas irregularmente. E termina amanhã em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe, mas atenção, para o público prioritário. A partir de segunda-feira, as doses restantes vão ficar disponíveis para toda a população que quiser se imunizar. O último balanço do Ministério da Saúde informou que, até esta quarta-feira, cerca de 45 milhões de pessoas foram vacinadas contra a gripe, o que representa 75% da população-alvo. Até essa sexta-feira, a prioridade para se vacinar é de pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses até 6 anos, gestantes, mulheres que tiveram filhos há até 45 dias, trabalhadores da área da saúde, professores, indígenas, portadores de doenças crônicas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. Já na segunda-feira, as doses restantes da campanha nacional de vacinação contra a influenza vão ficar disponíveis para toda a população. A meta do Ministério da Saúde, que começou a campanha em 10 de abril, é vacinar 90% do público-alvo, composto por quase 59 milhões e meio de pessoas. Até agora, somente 2 estados bateram a meta, o Amazonas e o Amapá, que vacinaram quase 95% de suas populações prioritárias. Já os estados com menor cobertura são Rio de Janeiro, Acre e São Paulo. Cerca de 42 mil postos de vacinação de todo o país e 196 mil funcionários vão permanecer trabalhando na campanha. A vacina protege contra os 3 subtipos do vírus da gripe que mais circularam no Brasil no último ano. E o Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje se o governo federal vai poder vender as estatais sem autorização do Congresso Nacional.
A decisão deve valer também para os governos estaduais e prefeituras. No ano passado, o ministro Ricardo Lewandowski decidiu que o governo não pode vender estatais sem o aval do Poder Legislativo. No julgamento de hoje, os ministros vão definir se a decisão liminar fica valendo ou se vai ser derrubada. Lewandowski adotou a medida ao analisar uma ação apresentada pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. No entendimento do ministro, o aval do Legislativo é obrigatório quando a venda de estatais implicar na perda do controle acionário pelo poder público. No julgamento de hoje, os ministros devem decidir, além da necessidade do aval do Congresso para a venda de qualquer empresa pública, se uma lei genérica valeria para vários negócios ou uma para cada um. O plenário do Supremo ainda pode resolver se mantém ou derruba a decisão do ministro Edson Fachin, que suspendeu a venda de 90% da participação acionária da Transportadora Associada de Gás, a TAG, que é subsidiária da Petrobras. Fachin considerou que a venda da TAG desrespeitou a decisão de Lewandowski. E a Avianca Brasil deve demitir cerca de 1.000 funcionários em junho. O plano de mais uma redução no quadro de funcionários foi informado pela companhia aérea em novos documentos que foram anexados ao processo de recuperação judicial. A empresa disse que encerrou este mês com pouco mais de 2.600 funcionários. Em janeiro, eram quase 5.600. Na sexta-feira, a ANAC suspendeu todas as operações da Avianca Brasil, que entrou em processo de recuperação judicial em dezembro do ano passado. E veja a seguir, pelo menos 21 pessoas morrem em um acidente de trânsito no México após um caminhão e um ônibus colidirem. E você vai ver também, nos Estados Unidos, um hospital revelou o nascimento do menor bebê do mundo. Fique com a gente, nós voltamos já. E nós estamos de volta a 1h19. E termina amanhã o prazo para os donos de microempresas entregarem a declaração anual de faturamento. É importante lembrar que o procedimento é fundamental para a empresa continuar funcionando e aí pagar menos impostos. Além disso, a entrega dentro do prazo evita multas. A estimativa é que no Brasil quase 17% da população sejam microempreendedores individuais, os chamados MEIs. Uma pesquisa feita pelo Serasa Experian aponta que a cada 10 segundos uma pequena empresa é aberta no país. E as vantagens desse modelo são ter um negócio próprio e pagar menos impostos. Mas junto com elas também surgem as obrigações. E uma das principais é a Declaração Anual do Simples Nacional, também conhecida como Declaração Anual de Faturamento. Nesse documento é informado o faturamento bruto obtido no ano anterior. E também se houve contratação de funcionários. Na prática, esse procedimento funciona como uma espécie de declaração de imposto de renda, só que para pessoa jurídica. E bem mais fácil, pode ser feito em segundos. Basta ligar o computador, entrar no portal do empreendedor, clicar em declaração anual e preencher os dados. Mesmo as empresas que não estão em atividade devem apresentar a declaração. E nesse caso, o faturamento informado será zero. Se o procedimento não foi feito nos anos anteriores, primeiro é necessário colocar todas as pendências em dia, antes de fazer o procedimento de 2019. A dica número 1 é realmente ficar atento ao prazo para que não ultrapasse o limite legal, porque uma vez que se ultrapassa esse prazo, a pessoa ela fica sujeita à multa. E as outras dicas, naturalmente, é observar todos os campos de preenchimento dessa declaração, que são poucos, bem como também ela marcar, simplesmente com um clique, se ela teve ou não empregado no ano de 2018. Uma vez feito isso, ela vai clicar em transmitir. O prazo para entrega acaba à meia-noite desta sexta-feira. E quem perder terá que pagar multa de no mínimo R$ 50, mas que pode chegar a 20% dos tributos declarados. E quem não entregar por 2 anos seguidos pode ter o CNPJ cancelado. A Cristina abriu o MEI dela há 8 anos e na primeira vez recorreu a um contador para fazer a declaração, mas agora faz sozinha.
e nunca perde o prazo. Ponho tudo numa pasta, minhas notas, quando eu emito. Isso facilita bastante, porque depois é só somar, preencher, e como eu já faço há bastante tempo, ela praticamente acho que vem quase pronta, é só preencher os valores. A gente tem que pagar mês a mês o carnê, que é relativamente baixo, agora está em torno de R$54. Então, o custo é baixo para dor de cabeça grande que pode ter depois se não entregar a declaração. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta madrugada a medida provisória que combate fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a proposta deve gerar uma economia estimada em 10 bilhões de reais por ano. O Senado deve apreciar e votar a matéria ainda hoje, já que a MP perde a validade na próxima segunda-feira. E no Pará, uma operação entre a Polícia Militar, a Força Nacional e o IBAMA tem como objetivo combater o desmatamento. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. No sudoeste do Pará, 30 serrarias foram fechadas e 28 caminhões com madeiras foram apreendidos em uma operação contra a exploração e a industrialização ilegal de produtos florestais. O material será doado para entidades sem fins lucrativos. O ministro Sérgio Moro autorizou a atuação da Força Nacional na localidade. Um temporal causou estragos em Curitiba e municípios da região metropolitana. Houve registros de quedas de árvores, destelhamentos, alagamentos e deslizamentos de terra. O muro de uma oficina mecânica desabou e parte dele caiu sobre um carro. Ninguém ficou ferido. No norte do Paraná, os corpos de 3 irmãos que desapareceram após o carro cair em riacho foram encontrados. Os pais e as 3 crianças estavam no veículo que foi arrastado pela correnteza. O casal conseguiu sobreviver e estão internados. Os irmãos não tiveram as idades confirmadas. Em Barreiros, na zona da mata de Pernambuco, um temporal deixou ao menos 100 famílias desalojadas. Mais de 338 casas ficaram alagadas. Equipes da Defesa Civil estão nas ruas contabilizando os prejuízos. Não houve feridos nem mortes. Em Brasília, dezenas de capivaras foram flagradas atravessando uma via. A cena foi registrada por uma estudante que passava na região. O volume de chuvas favoreceu a procriação de animais silvestres em áreas urbanas. Destaques internacionais. Os argentinos viram uma capital deserta nesta quarta-feira. A greve geral e também a paralisação dos transportes públicos ocorreram em meio à campanha eleitoral no país, que sofre com a crise econômica e o desemprego. A greve ocorreu em meio à campanha eleitoral da presidência, em que Maurício Macri tenta a reeleição. O presidente também enfrenta a pressão da crise econômica, com uma inflação de 55% e o aumento da pobreza no país. A paralisação foi convocada pelos sindicatos para protestar contra o ajuste econômico. O metrô, os trens, ônibus, transportes de carga, escolas, universidades e bancos não funcionaram. Além disso, aeroportos e portos também não operaram nesta quarta. Isso mostra a raiva que o povo argentino sente com essa política econômica que o governo está desenvolvendo, que não trouxe nada além da miséria, fome e desemprego. É muito sério, há muitas fábricas que estão fechando aqui no sul da província de Buenos Aires. Tem muitas famílias que estão na rua e isso é horrível, porque não há emprego. O governo atribui a paralisação à falta de transporte público. As ruas da cidade estavam vazias, mas em alguns pontos foram organizados mutirões para a distribuição de comida, para chamar a atenção para a pobreza que atinge 32% da população. O índice de desemprego chegou a 9,1% no ano passado. E, de acordo com os sindicatos, cerca de 300 mil postos de trabalho foram perdidos nos últimos 3 anos. E pelo menos 21 pessoas morreram em um acidente de trânsito no estado mexicano de Veracruz. Um caminhão e um ônibus colidiram e pegaram fogo.
De acordo com a Defesa Civil, um dos veículos teria perdido o freio e colidiu contra o outro. Em seguida, ambos pegaram fogo. Algumas vítimas chegaram a ser levadas a um hospital, mas não resistiram. A maioria dos passageiros regressava ao estado de Chiapas, no sul do país, após participação em um evento religioso na Cidade do México. A colisão aconteceu no trecho entre Veracruz e Puebla, na região montanhosa conhecida como Cumbres de Maltrata, onde a presença de neblina é frequente. E 7 pessoas morreram e 21 estão desaparecidas após o naufrágio de um barco no rio Danúbio, em Budapeste. A embarcação transportava turistas sul-coreanos. O acidente que ocorreu na noite de quarta-feira pode ter sido causado por uma colisão. As autoridades da Coreia do Sul e da Hungria anunciaram a morte de pelo menos 7 passageiros do barco. A capital húngara atrai muitos turistas de todo o mundo. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores sul-coreano, 33 cidadãos do país estavam a bordo da embarcação, além de 2 tripulantes húngaros. A polícia local anunciou a abertura de uma investigação criminal sobre o naufrágio do barco Mermaid. De acordo com a imprensa da Hungria, o barco de turismo de 26 metros afundou após uma colisão com outra embarcação no trecho do rio diante do parlamento. Seul também citou uma colisão com um barco de cruzeiro, mas nenhuma fonte oficial húngara comentou as causas do acidente. Os trabalhos de resgate são dificultados pela forte correnteza provocada pelas chuvas das últimas semanas na região. O presidente sul-coreano Moon Jae-in determinou o emprego de todos os recursos disponíveis para o resgate. E um hospital dos Estados Unidos anunciou o nascimento do menor bebê do mundo. A menina, que recebeu alta depois de 5 meses, nasceu com 245 gramas e 23 centímetros. De acordo com os médicos de San Diego, na Califórnia. Seibi nasceu em dezembro no Sharp Mary Birch Hospital, em San Diego. A gravidez durou 23 semanas e 3 dias, enquanto uma gestação média dura 40 semanas. A menina nasceu em uma cesariana de emergência com 245 gramas e 23 centímetros. A mãe, que pediu para não ser identificada, conta que teve pré-eclâmpsia, uma complicação potencialmente severa que se caracteriza por pressão alta. A criança enfrentou hemorragias cerebrais, problemas pulmonares e cardíacos e tinha poucas chances de sobrevivência, mas Seibi foi forte e resistiu. Ela teve alta pesando 2 quilos, 260 gramas, 40 centímetros e boa saúde, segundo o hospital. Seibi tornou-se a menor recém-nascida do mundo a sobreviver ao parto, segundo o registro da Universidade de Iowa. Seu peso ao nascer, que equivalia ao de uma maçã grande, era 7 gramas menor que o bebê que até então tinha o recorde, nascido na Alemanha. O que é isso? Que história, né? Você falou uma palavra bonita, qual é? Milagre. Com certeza. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos amanhã às 8h30 da manhã. Uma ótima tarde e até lá.